Espera aí. Meninas, deixa eu perguntar, posso gravar hoje? Porque assim, as outras eu fui tomando cuidado, né, de liberar para as pessoas e estar falando mais, porque estava falando mais das casas, e depois eu fiz a aula, né? Aí eu gostaria de saber, tudo bem? Posso estar gravando a nossa aula de hoje? E aí vocês sabem que está sendo gravado. Se tiver alguma coisa mais no particular, vocês me mandam no WhatsApp? Por mim, tudo bem. Porque eu Ok, sem quero tentar problema. fazer esse teste para aula 7. Vamos lá, aula 7. Qual que é o seu perfil de moradia? Turma Raízes do Lar, ama arquitetura para mães, da mãe arquiteta, Érica Urbano. Mamãe, eu não quero mais, pode comer, tá? Tá bom, anjinho. Pode pôr aqui? Pode pôr. Quando você imagina a sua casa ideal, você pensa em todas as questões vão ter três alternativas, A, B, C, e aí é para escolher uma única entre as três, para que a gente possa analisar no final um perfil, né? Porque isso também ajuda a gente nas decisões. Então, você pensa em um lugar onde os filhos, né, e talvez até os netos vão viver naquela casa, vão construir lembranças ali. B, uma casa perfeita para a fase atual da vida, né, da família, porque às vezes a gente pensa, como que eu libero aqui? Cadê a Amanda? Eita. Oi, Amanda! Amanda, hoje eu estou gravando, tudo bem? A gente está Tudo respondendo. bem. Boa noite. Boa noite! A gente está respondendo o questionário lá do perfil, tá bom? Estamos na Tá questão número bom. 1. Tá. Então, e aí o que que acontece? Às vezes a gente pensa numa casa em que a gente fala assim: nossa, hoje, nesse momento, nós acabamos de casar, somos só o casal, então eu quero uma casa perfeita só para nós. Um momento em que a gente consegue limpar uma casa pequena, a gente está trabalhando, construindo a vida, né? Ou você fala assim: não, eu quero construir a casa dos meus sonhos, que seria a opção A, né? Que os meus filhos vão nascer e crescer aqui, os netos vão vir, vão visitar, e aí quer mais uma casa grande que caiba toda a família. Ou na opção C, um lugar confortável para morar agora, sem me preocupar se eu vou ou não vou permanecer nele. Assim, é o lugar que eu gostar nesse momento. Pode ser só para essa fase, mas pode ser que dê para crescer. Se precisar vender e trocar, tudo bem. Então, assim, mas sem grandes exigências. É o que tem e vamos lá. Você entendeu? Então, cada uma de vocês pensa aí, A, B ou C, tá? Sobre mudança de casa. Quero evitar mudanças ao longo da vida, opção A. Opção B, não me importo em mudar, se isso fizer sentido para a família. Mudar faz parte do meu estilo de vida. Tô sempre mudando e tá tudo bem, não me prendo a casa. Questão 3. Você faria uma casa com 2 andares ou mais, uma casa grande, ou, né, se não fosse construir, mas compraria, né, reformaria uma casa grande? Resposta A: se ela puder ser adaptada para morar somente no térreo no futuro e de repente fazer uma locação do segundo andar, né? Se der para, às vezes dá para dividir a casa, né? Então, por exemplo, no térreo tem sala, cozinha, pode ser integrada ou não, com, né, da preferência, e aí tem uma suíte bem bacana. E aí no segundo andar, que teria os demais quartos, já faz de repente uma copa, uma parte de encanamento, alguma coisa assim que possa ser convertido para uma cozinha e uma entrada, né, uma subida, uma escada que num determinado momento ela pode ser isolada.
Então, dá para deixar, por exemplo, se essa escada for meio de corredor, consegue, de repente, deixar esse segundo andar virar uma casa para alugar e você continua morando embaixo. Então, os filhos foram para a faculdade, cresceram, né? A casa ficou grande, ficou velho, não quer ficar subindo e descendo escada, tal. Resolve assim, por exemplo, entendeu? Então, compraria uma casa grande se ela puder, de alguma forma, a planta dela permitir ser adaptada, né? No momento futuro. A resposta B, sim, hoje atende perfeitamente a minha família, né? Então, gosta realmente de uma casa grande, tem um movimento legal. E sim ou não, tanto faz, não é preocupado com relação ao tamanho, se tem ou não tem escada. Escolhe conforme a necessidade do momento. Assim, é que tem, às vezes, alguns perfis que realmente pede, né? Eu quero um sobrado. Já chega pra gente no escritório pedindo um sobrado. E às vezes não, às vezes fala, eu quero 3/4, tanto faz se é térrea ou não térrea, né? 2 andares, 3 andares, às vezes, né? Então, A, B ou C. Questão número 4. Piscina. Piscina para você, o que ela significa? Um investimento para aproveitar por anos com os filhos, com a neto, com famílias, amigos, tal. Um desejo para aproveitar enquanto faz sentido, mas tipo, se não fizer sentido, eu aterro, eu troco de casa, né? Prefiro não investir em piscina. Posso aproveitar clube, hotel, viagem, parque aquático. Não faço questão de piscina. Questão número 5. Quando seus filhos crescerem, resposta A, quero continuar vivendo na mesma casa. Talvez eu venda e procure uma casa menor, mais prática. Provavelmente eu estarei morando em um outro lugar há muito tempo. Provavelmente essa casa aqui agora, sei lá, mais uns 5 anos, tal, e depois siga para outra. Às vezes até uma mudança de cidade, de país. Você pensa no envelhecimento ao planejar uma casa? Essa questão 6, resposta A. Sim, eu quero que ela continue confortável quando eu tiver uns 70, 80, 90 anos. B, penso um pouco, mas isso pode ser resolvido depois. Tipo, não sei como que vai ser o futuro, não pensei muito sobre isso. Eu olho para casa de vez em quando, eu penso, e no meu futuro? Será que, né, se a casa tem só os quartos no segundo andar, como que vai ser? E às vezes olha no primeiro andar e fala, será que eu consigo construir ou fazer alguma reforma e fechar algum cômodo aqui para virar um quarto? Então, às vezes a pessoa pensa um pouco, mas não fica muito preocupado com isso. Fala, no futuro eu resolvo. E a resposta C, não costumo pensar tão longe, né? É assim, a gente fala, né, sobre os planos terem curto, médio e longo prazo, né? O que eu vou fazer nesse ano, no próximo ano? O que eu faço até uns 4, 5 anos? E o que eu vou fazer daqui 10 anos, mais, né, para frente? Então, esse não costumo pensar tão longe, é assim, hoje eu resolvo de acordo com o hoje, né? Com o presente. Questão número 7. Sobre manutenção. Eu aceito cuidar de uma casa maior porque ela vai representar um legado, uma herança para os filhos, para os netos, né? E quando fala sobre legado, sobre herança, não é só deixar para eles, é sobre construir também a memória toda, né, de aniversários, de festas, de comemorações dentro da casa. B, prefiro um equilíbrio entre conforto e praticidade. E C, quanto menos manutenção, melhor. Questão 8. O que representa sucesso para você? A, construir um patrimônio familiar. B, ter uma qualidade de vida em cada fase. C, ter liberdade para viver várias experiências. 9. Você prefere investir seu dinheiro em A, uma casa definitiva.
B, uma casa boa agora e adaptar conforme a vida for mudar, então tem um caixa, um reserva para mudanças. E C, viajar, ter experiências, educação, finanças, cultura, né? Conhecer aí o mundo, as pessoas, aproveitar restaurantes. 10. Se a casa deixar de atender a sua rotina, o que você faz? A, reformo, insisto nela. B, analiso se vale reformar ou se for mudar e analiso as opções de mudança. C, mudo, sem problema. A caixa deixou de atender, eu simplesmente vou mudar. Número 11. O que mais pesa na sua decisão de moradia? A estabilidade, o costume, né, também, as memórias que ficam tudo ali. B, a funcionalidade. Hoje ela funciona, quando não funcionar, se não funcionar, posso mudar. Ou C, a liberdade. A casa, ela não representa nenhum apego. É o que eu preciso como abrigo hoje, então ela me funciona. 12. Qual frase mais combina com você? A, quero construir a casa da minha vida. B, cada fase da vida pede uma casa diferente. C, a casa precisa acompanhar os meus sonhos, não me prender a eles. E aí, vamos lá saber do resultado de vocês. Quem deu maioria A? Alguém saiu A por aí? Alguém saiu A? A Cris, qual letra saiu, Cris? Então, eu não cheguei a contar aqui, porque eu não fui marcando, mas eu fico um pouco dividida entre a B e a C. Mas eu acho que eu tô mais para C mesmo. Imaginei. Não paro quieta, né? Não tem jeito. A Alessandra, chegou a contar? O meu respondi algumas A, algumas B, algumas C. Deu mais B. Deu mais B? E a Amanda? A minha deu 4A, 4B, 4C. Muito bom! Preciso fazer mais umas questões para dar desempate. Vamos lá, então. A maioria A é um perfil de construtor de legado, né? Você valoriza a raiz, valoriza a estabilidade, o patrimônio. A sua casa ela é muito mais do que um imóvel, ela representa a sua história, as suas memórias, uma continuidade familiar. Ao projetar, então, tanto a casa quanto o ambiente, que aqui nas nossas aulas a gente sempre fala sobre vamos resolver um ambiente por vez, né? Mas aqui, para entender o perfil, a gente foi para o macro. E agora também a gente vai voltar para os ambientes, né? Então, o que acontece? Para projetar, seja a casa, seja a sala, seja a cozinha, seja o quarto, para o perfil A, o que é interessante a gente analisar? Flexibilidade para as diferentes fases da vida, porque a gente sabe que o perfil A é um perfil que ele vai ter a tendência em querer se manter na casa. Vocês já assistiram Ame ou Deixa? Quem aí Não, já tá na assistiu? minha Não. lista pra assistir. Você Vale- já comentou. Vale muito a pena. Eu acho que a Amanda já assistiu, não é? Que a gente conversou na outra aula? É a Amanda Acho- Maia ou a Andrade que assistiu o Ame ou Deixa? Eu não lembro, é porque eu não assisti, não. Então deve ser Andrade. Vale a pena procurar. Tem em Vancouver. Foi a outra Cris? Oi? Não foi a outra Cris que não pôde entrar hoje? Eu não lembro agora. Eu lembro que alguém tinha assistido. E Eu aí, acho que foi.
Então, assista pelo menos um episódio para vocês entenderem. O que que acontece? Né, tinha alguns requisitos que as pessoas falavam, né? Eu gosto, né, desses itens, não gosto desses, gostaria de mudar esses, se for para eu ficar na casa. Se for para eu mudar, o que me faria mudar seria ter isso, né? X, Y, Z. Então é muito interessante, porque a maioria eu fui marcando, eu assistia e eu ia marcando. Esse ficou, esse saiu, né? Decidiu ficar com a casa, decidiu mudar. Decidiu ficar, decidiu mudar. E a maioria do que eu assisti e anotei, decidiu ficar na casa. Então, eles reformavam e quando a reforma estava pronta, eles decidiam ficar. E quando perguntava por que da decisão, e aí era muito comum as mesmas, assim, o mesmo padrão de resposta, que eu fui fazendo de uma forma analítica, né? Tentando entender o que é que passa, né, na cabeça dos clientes, né? E aí eles respondiam o quê? A gente já tem história, já tem aqui um convívio com a vizinhança, da escola também, né? Das crianças, os amigos, a história de, ai, nesse quarto, né, aconteceu isso, assim, assim, assado. Então, tipo assim, primeiro, caiu o primeiro dente, aí a gente contou a historinha da fada do dente. É engraçado que são umas coisas que a gente pode pensar que é bobinho, mas elas trazem grande significado para as pessoas. Então, desde alguma historinha que aconteceu ali, ai, nessa cozinha, né? Então, nossa, nessa cozinha eu recebia meus pais já faleceram, mas quando eu vou fazer alguma comida e vem algum cheiro, alguma coisa assim daquela comida, me remete à lembrança de tal dia, você entendeu? Então, às vezes, as pessoas gostavam de ficar na casa porque os problemas que tinham, né, eram resolvidos, vinham móveis novos, tal, né? Mas tinha muita coisa que era ligada também no que aquela casa trazia de história, sabe? E não era nada assim de história de, nossa, fulano importante morou aqui. Não, eram as histórias das pessoas mesmo, né? Olha, aqui eu descobri, aqui eu fiz o teste de gravidez, aqui eu soube que eu estava grávida, né? Então, assim, é muito interessante esse apego que gera ao redor da afetividade, das lembranças, das memórias. Seria até legal, né, vocês fazerem essa análise na casa de vocês, né? O que eu lembro daqui? Se eu fosse mudar daqui de casa, o que eu sentiria falta no sentido de lembrança? Se eu pudesse levar à memória aquela lembrança daquele lugar junto comigo, o que é legal de cada ambiente? Né? Nossa, essa sala me lembra o quê? Esse quarto me lembra o quê? Essa cozinha me lembra o quê? Sabe? Então, façam esses exercícios para vocês verem. Então, o que acontece? O perfil do construtor de legados, ele tem essa história, sabe? De daí ele vai contar para o filho, olha, quando você era pequenininho, aconteceu isso. Vai contar para o neto, olha, o seu pai, a sua mãe fez isso assim, assim, assado, sabe? Né? Aqui, então a gente tava aqui cozinhando, tal, não sei o quê, né? Enfim. E isso vai para a escala micro. Flexibilidade para as diferentes fases da vida. Então, você vai fazer um quarto infantil legal, mas quando aquele quarto já não faz mais sentido, você troca o mobiliário e transforma ele num quarto juvenil. E continua seguindo o mesmo quarto, só com uma mudança de mobiliário, né? E aí você sabe que você não vai fazer, de repente, talvez ali, um grande investimento em deixar ele super infantil, porque você sabe que você vai mudar, né? Você vai mudar aquele quarto da próxima etapa. Então, você faz uns móveis, você toma decisões que sejam mais flexíveis e mutáveis. Na hora que a criança não quiser mais a cara de castelinho, de princesa, o que eu vou ter que mudar? Então, você escolhe elementos que sejam fáceis de mudar, né? Os materiais duráveis, né? Porque a pessoa quer passar a casa para os netos, né?
Então, embora tenha uma flexibilidade, a gente está falando sobre materiais duráveis, né? Uma acessibilidade futura, porque, né, a nossa intenção é ficar velhos. Então, é interessante questão, né, de se tiver, né, mais do que 2 andares, analisar se tem como ter uma rampa, uma plataforma elevatória, né? Ambientes que possam receber várias gerações. E o maior desafio é equilibrar o desejo da permanência e a necessidade de ir fazendo essas adaptações. Então, que nem eu atendi uma vez uma moça que estava me falando. Minha filha tem, né, tá entrando na adolescência e já mudou o quarto 3 vezes. Ela haja bolso para mudar. Eu tinha feito de um jeito X quando era bebê. Quando ela era criança, ela quis ir para uma linha princesa. Quando ela entrou, né, tipo assim, 5 anos, 5 anos, quando ela foi entrando na pré-adolescência, ela tinha vergonha das princesas, então ela quis mudar. E agora já tá querendo mudar de novo, né? Então, esse é o desafio, né? É o desafio de você tomar uma decisão, de escolher um projeto mobiliário que não seja tão caro, né, ao ponto de que daqui 5 anos vai trocar tudo, né, ou grande parte, então você tem que ficar tendo esse gasto, né? Então, tentar ir numa linha de projeto que permita uma maior flexibilidade com materiais duráveis e que às vezes ele não seja tão datado, né? Ah, esse é bebê, esse é princesinha, esse é adolescente, né? E para a maioria B, que é um perfil mais evolutivo, né? Então, você entende que a vida muda. Acredita que a casa deve mudar junto. Então, o seu foco é viver bem cada fase. Então, você provavelmente vai estar fazendo escolhas por casas adaptáveis, possibilidades de ampliação ou redução, mudanças planejadas quanto necessárias e alguns investimentos equilibrados. Assim, se eu conseguir colocar uma plataforma elevatória, ótimo. Se eu não conseguir, eu mudo. Então, é um perfil que ele fica entre o A e o C. Tem hora que ele tá pro A, tem hora que ele tá pro C. Então, assim, ele olha a casa com certo carinho, não com tanto apego quanto A, e não tanto com tanto desapego quanto C, né? Ele analisa, ele pensa um pouquinho, né? Ele fica no meio do caminho. Então, ele vai fazer algumas análises. E o perfil aqui, a sua principal característica é a capacidade de ajustar o patrimônio às necessidades da família, sem um apego excessivo. Na maioria C, né, que é um perfil mais livre, é um perfil que você valoriza a liberdade, valoriza a experiência, a mobilidade. Então, para você, morar bem não depende necessariamente de você ser o proprietário. O seu patrimônio pode estar em investimentos financeiros, em algumas questões, né, de educação, cultura, de você estar fazendo investimentos. Ah, eu gosto de viver uma vida de teatros, museus, viagens, né? Busca por uma qualidade de vida e de repente até não abriria mão da qualidade de vida no sentido, prefiro comer bem, né, tá conhecendo lugares, né, e pessoas diferentes, não faço questão de que a minha casa seja a melhor casa possível. Eu posso morar de aluguel, mesmo podendo comprar uma casa, por exemplo, entendeu? É um perfil que não tem ali um apego com uma casa, assim, eu não preciso construir a casa dos sonhos. Eu posso morar numa casa legal, alugar uma casa bacana por um determinado tempo, sei lá, 2, 3 andares, super grande, né? E depois eu me mudo para uma kitnet. E para mim tá tudo bem, isso não me abala. O importante é, né, ter ali para ele ter assim a questão da vivência, né? Qual que é o desafio?
encontrar moradias que vão estar oferecendo conforto, a praticidade, sem abrir a mão da liberdade, porque quando você aluga, né, alguma casa, você vê a casa que ela foi feita às vezes ali para alugar, que não tem necessariamente o seu gosto e você se adapta a ela. Mas se você tem esse perfil adaptável e tá tudo bem, né? É uma pessoa que tem flexibilidade para mudar quando desejar. Se ela tiver um motorhome, um terreno, e ela vai para o motorhome, se for para viajar, vai viajar, né? Falar, hoje eu tô pensando que o ano que vem eu quero me programar, que o ano que vem eu quero fazer um ano aí pela América Latina, pela Europa, pelos Estados Unidos. Aí a pessoa vai atrás do visto, vai atrás, né, de toda a parte burocrática, do que precisa e vai viver essa experiência, tá? Boa noite, Ana. Tudo bem? Bem, você. Tudo jóia. Estamos aqui respondendo as questões. Não sei se você já chegou a responder as questões que eu mandei no grupo. E hoje a aula tá sendo gravada, tá? Então, se tiver alguma questão mais no particular, pode me mandar no WhatsApp, que hoje a aula tá sendo gravada aqui. Ok? Tá bom. Tá bom. Então, vamos voltar lá. Na hora que você responder as questões, Ana, você vai ver, tem que escolher A, B ou C, uma das três, tá? E aí você vai contar qual deu a maioria. Se foi maioria A, B ou C. Depois você responde lá no particular ou aqui, como você se sentir mais à vontade, qual que foi o seu perfil. Então, Ok. a conclusão é, não existe um perfil melhor do que o outro. O verdadeiro erro é construir uma casa baseada nas expectativas da sociedade, da família, das redes sociais, em vez de projetar um lar alinhado com o seu estilo de vida. A arquitetura mais inteligente, né, é aquela que respeita os seus valores, o seu momento e os seus planos para o futuro. Então, antes de escolher a planta da casa, vale responder a pergunta mais importante: que tipo de vida eu quero construir dentro dela? Então, um exemplo que eu dou para vocês é, por exemplo, um caso que é muito recorrente chegar no escritório. É o que mais chega, né? Eu quero uma casa, sobrado, 3 quartos, sendo um suíte, e a casa com 3 quartos, sendo uma suíte, sala e cozinha integrada, estilo americano, né? Uma área gourmet, uma área ali de lazer para receber. Isso é o mais comum. Só que às vezes isso é uma repetição, porque é o que você tem mais visto. Ai, porque fulano mora na casa assim, ciclano mora na casa assado, né? Ai, eu vi na rede social essa foto assim assado, gostei. Ah, olha que bonito que é esse ambiente. E aí, as escolhas, elas se tornam escolhas mais externas. Compreende essa linha de raciocínio? Porque você achou bonito a casa do outro. Você achou legal a casa que você visitou, ou porque fulano que é amigo gosta, mora, tal. Às vezes, para você, uma sala e uma cozinha integrada não faz sentido. Às vezes, para você, um sobrado não faz sentido, né? Então, assim, tudo faz sentido para alguém. Tem gente que gosta de morar em loft, em kitnet, tem gente que gosta de morar em motorhome, tem gente que gosta de morar em casa térrea, tem gente que gosta de morar em casa, né, com sobrado, tem gente que gosta de morar no centro da cidade, tem gente que gosta de morar em sítio, em fazenda, tem gente que gosta, né, de São Paulo, do tumulto ali, né, bastante atividades culturais, às vezes até uma vida noturna. Tem gente que gosta mais do campo mais afastado possível, quase que sem vizinhos, né? Bem no meio lá da fazenda. Então, tem casas que faz sentido para vários tipos de pessoas, né? Aí, o que é legal? É a gente entender
qual que é o tipo de casa, o tipo de construção que faz sentido pra gente. E na escala micro, qual é o tipo de móvel, qual é o tipo de eletrodoméstico, qual é o tipo de utensílios das coisas que faz sentido pra gente dentro de cada ambiente. Ah, eu vou numa loja de decoração. Olha que legal esse vaso. Ai, fulano tem um vaso igual. Ah, eu vou levar porque esse vaso é bonito, que na casa de fulano tem. Mas faz sentido para você aquele vaso? Entendeu? Então, olha essa escultura. Nossa, na casa de fulano tem. Vou levar porque é igual. Mas para ele, às vezes tem um significado, às vezes trouxe de uma viagem, às vezes ganhou de presente, né? Qual que é o significado, o sentido que tem para você? Então, em cada ambiente, quando a gente vai pensar na sala, olhe para sua sala. Então, você vai pensar: esse painel, esse rack, esse móvel faz sentido para mim? Né? Ah, por que que eu escolhi? É uma etapa de conscientização, tá? Por que que eu escolhi esse móvel? Por que que eu escolhi esse sofá? Ah, esse sofá é um sofá, né, daqueles mais comportados, né, que você não deita, que você chega e senta e fica mais elegante, sentado com postura? Ou é um sofá que você abre, deita e senta? Nessa sala, você assiste jogo de futebol, assiste filme, né? E você gostaria de um que fosse mais confortável ou não? É um lugar que é um lugar que você fica mais recebe visita, tal. Então você quer que tenha, né, um certo alinhamento, né? Uma postura. Então o tipo de sofá, o tipo de poltrona que você escolhe, ele tá diretamente ligado, né, ao comportamento também que você tá querendo que as pessoas tenham. Não, pode chegar, pode sentar, se sinta à vontade. Não, ó, por favor. Aqui você vai sentar mais comportado, por favor, né? Então, assim, qual é o estilo do móvel? Então, quando você comprou a sua poltrona, ela faz sentido para você? Quando você comprou o seu sofá, ele faz sentido para você? Então, é essa a ideia da aula de hoje. Vocês olharem para cada ambiente, pensando em cada móvel, em cada objeto de decoração que você já tem e até o que você não tem. Olha, aqui tá faltando um armário assim assado, que até a gente teve um exemplo, né, que ela comentou sobre a questão da sapateira, né, que ela já colocou na casa lá, na parte lá da entrada da casa. Ah, tá faltando um móvel para guardar os sapatos. Então, analise certinho. A gente vai se estabilizando mais financeiramente em cidades. E eu também morei em muitas cidades, né? Então eu sou de Piracicaba. Então eu morei em Piracicaba, morei aqui em Campinas, morei no exterior. Então quer dizer, morei em outro país, né? Então cada época da vida vem uma necessidade, mas também tem aquela vontade de se estabelecer em um lugar. O meu marido, ele é colombiano, né? Então ele também não é brasileiro. A família dele é de outro país, né? E uma das coisas que o questionário também, né, porque eu fiquei pensando. Tá, e eu responderia uma coisa porque eu fiquei pensando nele também. Mas eu acho que ele responderia outra. Porque eu moraria em casa, assim, sobrado. Não gosto de sobrado, porque é um sobe e desce. Minha avó tinha um sobrado, ela morava do lado de casa, né? E era um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E era assim, e era aquele tipo da casa da pessoa A, né? Então, a casa da minha avó, lá em Piracicaba, ela construiu a casa com as próprias mãos, ela e o meu avô. Né? Eles construíram a casa no terreno, eles mesmos construíram, enfim, além dos pedreiros. Depois, criou todos os filhos lá, tinha um quarto para cada filho, eram 4 filhos, tinha um quarto para cada. E ela ficou lá até ela falecer. E assim que ela faleceu, venderam. Ou seja, isso era algo muito importante para ela, né? De ter um quarto para cada filho.
E depois todo mundo foi embora, no fim ela acabou ficando só com um, né? E na verdade ela cuidou do filho, não o filho cuidou dela. E a primeira coisa que fizeram foram vender, né? Então a questão de memória é algo muito importante para ela, mas não é importante para os filhos. Então tudo isso me faz pensar um pouco, né? Então, primeiro que eu queria uma coisa e o Alex provavelmente ia querer outra. E como, né? Se fosse fazer, teria que entrar em um equilíbrio aí. E como é diferente, né? O significado da casa pra gente, que pode ser para os filhos também. Então, acho que a minha geração, talvez, esteja pensando não tanto mais nesse legado dos filhos. Eu penso assim, porque os filhos acabam pegando outros caminhos diferentes do que a gente quer, do que a gente sonhou, do que a gente escolheu. Então, eu gostei do exercício. Só que me deu mais pergunta que resposta. Muito bom. Pode mandar ao longo da semana aí no meu particular as perguntas, as dúvidas que você ficou. Pode me mandar lá as perguntas. Anota, né? Anota aí o que você foi pensando e me manda no WhatsApp. Fala, Érica, sabe o que eu fiquei pensando? Porque assim, eu até tinha comentado com a Cris no começo que é engraçado como a aula ela vai ganhando vida própria, né? Porque quando eu elaborei as 10 aulas, eu elaborei elas, né, todas construidinhas, eu tinha pensado assim, vou deixar todas gravadas. Mas aí eu fiquei pensando, mas eu queria que ela fosse mais viva ao ponto de, na aula 2, eu trazer o que foi falado na aula 1. Na aula 3, abordar o que foi falado na 1 e 2. Porque, de acordo com o que vocês trazem, é algo que eu incorporo, né, nas aulas seguintes. Então, é interessante saber quais foram as dúvidas que você ficou, porque daí, na hora de fazer a parte da aula 8, 9 e 10, eu incorporo, né, essas dúvidas suas, porque às vezes também é dúvida de outros, né? Então, aí eu faço esses acréscimos. Mas eu acho, Ari, que eu fiquei mais com dúvida em uma questão reflexiva mesmo, né? Não tanto dúvida de metodologia ou do que colocar em cada, né? Do que seria cada necessidade. Acho que eu coloquei mais a questão de que me surgiram mais questionamentos que eu não tinha pensado, me fizeram refletir, e reflexões futuras. Seria mais em relação a isso. Ah, tá. No sentido que você, assim, eu não tinha pensado por esse lado e agora comecei a pensar. É isso? Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Isso é legal, porque significa que tá trazendo realmente algo novo, né? E essa é a intenção. Muito rico. Muito rico, Larica. Inclusive, né, você falando da questão das aulas serem dinâmicas, né? É algo que dá muito mais trabalho para o professor. A gente sabe disso. Dá muito trabalho para o professor. Mas fica mais a cada turma, né? E cada turma tem um perfil. Sim. Né? E aí a gente vai aprendendo muito, ensina, mas a gente também aprende, né? Na docência. Então, e hoje em dia, que a maior parte das aulas são gravadas, né? Assim, é algo muito mais quadradinho. Para mim, está sendo um espaço muito enriquecedor, na verdade. Eu agradeço a oportunidade. Olha, que feedback legal! Muito obrigada, eu que agradeço. Muito bom, muito bom. Cris? Nossa Oi, viajante. Então, assim, ao longo da minha vida, eu sempre sonhei com a minha casa, que eu ia envelhecer, ter família, netos, aquela coisa toda. Mas a minha vida, assim, ela toma um rumo, né? Do nada vem um vento e muda tudo. Uhum. Então, eu já aceitei que a minha vida não tem, assim, não dá para eu fazer um planejamento a longo prazo, sabe? Então, hoje eu já vivo buscando uma praticidade. E quando você... E muito assim, eu penso muito no local que eu vou morar, né? No bairro, na rua, na vizinhança. E
E quando você me perguntou, né, para todo mundo, dessa casa que você tá, qual que é a memória, a principal memória que você vai ter, né? O que você vai levar e tal. A primeira coisa que eu pensei foi o local, o bairro que eu tô, a rua que eu estou, assim. A casa mesmo, acho que já perdeu um pouco a importância. Eu tô realmente num movimento, assim, de ter uma casa prática, agradável, né? Por exemplo, eu não gosto de casa escura, para mim tem que ser extremamente clara, extremamente ventilada. Então, assim, ela tem que ser prática, não precisa ser luxuosa, né? Tem que ter um espaço confortável. Então, quando eu compro, eu sempre penso assim, engraçado, né? Acho que eu já mudei tanto que quando eu compro um móvel, eu já fico pensando na mudança, sabe? Se ele vai ser muito difícil de entrar, muito difícil de sair, se eu tiver que mudar, como é que vai ser? Aí se eu olho, eu acho que vai dar dor de cabeça para montar, desmontar, eu já não quero. Enfim, tá assim minha vida. Se passa Aí no elevador, né, Cris? Oi? Se o móvel entra no elevador. Exatamente. Ou você tem que subir Exatamente. na escada. Isso aí, com certeza. Então, assim, eu me vi mesmo na tipologia C, né? Muito bom, muito bom. E Ana Isabel, conseguiu fazer os exercícios? Conseguiu ver qual que deu a maioria sua? Deu A, B ou C? Oi, Érica, eu não tive tempo de abrir, não. Eu tava arrumando janta pra Isabelle e eu nem abri. Então, eu tô boiando aqui. Eu tenho que olhar depois, então. Tá bom, fique em paz, tranquilo. Lê, Oi? o que você achou aí das suas análises? Então, é que a gente começa, né? Quando eu fui construir minha casa, eu quis fazer quase uma melhorada do meu pai, dos meus pais, né? Sim. Só que daí eu não pensei na velhice, né? E agora que chegou a velhice deles, então eu tenho escada na minha casa, ele tem na casa dele, tô vendo o quanto tá sendo difícil. Então eu tô começando a achar que não foi uma boa escolha, né? As escadas, né? Pensando assim num futuro, numa velhice, né? Chegar lá com seus 80 anos. Mas a sua casa cabe, né, ali fazer uma inserção de uma plataforma elevatória, né? Porque a parte ali da sala pro segundo andar, ele não tem laje, né? Tem uma parte aberta que dá para inserir, né? Você chegou a pensar? Dá pra pôr um elevador. Na verdade, quando a Paulinha nasceu, né? Quando eu tava grávida da Paulinha, pelos aqueles problemas, tudo, né? Que poderiam ter, a gente já pensou em tudo isso também, né? Falei, nossa, e agora, né? Mas precisar a gente colocar um elevador, alguma coisa assim, a gente tem aquele canto mesmo da sala que daria certo. Para colocar uma plataforma, né? E se for para mudar, qual que é o seu sentimento com relação à casa que você vive hoje? Então, a gente sempre gosta de criar essas memórias, né? Tipo, casa, né? Sua casa, depois vira casa dos avós, né? Os filhos trazem os netos e tal. Mas eu acho que eu não tenho problema em mudar, não. Por isso que eu falei que as respostas ficaram bem divididas, né? Ficou dividida. Saiu acho que uma a mais, duas a mais B. Mas assim, ainda você fica com dúvida, acho que quase igual que nem a da Amanda, quase que empatado. É porque também, eu acho que assim, se a gente respondesse as questões há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ou daqui 10 anos, né? Mais 5 anos, às vezes as respostas mudam, né? Que nem a Cris mesmo comentou, né? Lá num determinado momento da vida, eu pensava, né? Isso, então, assim, eu falo isso também assim como a Cris, né? Como arquiteta, né? Com o sonho, né? De fazer arquitetura, ele paralelamente, ele vem o sonho da gente construir a nossa casa, né? Só que às vezes, eu não sei, mas às vezes eu acho que a gente coloca é algo que às vezes eu observo, eu vejo isso não nos programas de necessidade, mas mais nas conversas que a gente tem no escritório, né? Sobre como os clientes vêm com os pedidos, né?
Eu acho que muitas vezes o que acontece é que às vezes a gente tem um sonho muito maior do que é o real benefício que a realidade traz. Não sei se faz sentido essa linha de pensamento, mas assim, eu não sei se às vezes a gente realmente consegue traduzir em palavras o que a gente realmente quer. Então, assim, tem uma coisa que eu sempre falo que é a importância de construir o eu antes de construir a casa. A importância de saber quem você é antes mesmo de querer construir aonde você vai morar. Porque muitas vezes a gente recebe tanta informação, recebe tanta informação de tantos lados, né? Ainda que a nossa geração, né, dizer aí, né, na faixa dos 40 pelo menos, né, a Ana Isabel um pouco mais, mas se a gente for nessa geração que a gente ainda não vivia, né, a era do celular, né, eu fui comprar, né, ganhar, né, o primeiro celular dos meus pais aos 19 anos. Ana Isabel, quantos anos a senhora tinha quando você foi ter o seu primeiro celular? Tá sem som. Ai, deixa eu ver. 45. Então imagina só, hoje eu tenho 40, né? Eu vivi metade da minha vida com o celular, metade sem. A Ana Isabel foi viver com o celular 5 anos a mais do que eu tenho de vida. Então, a nossa geração, né, 40 mais, né, e quanto mais, o que acontece? A gente tinha menos informações visuais, principalmente, né, visuais, auditivas, né. Hoje você pega, porque assim, quando a gente falava sobre buscar referências, né, vamos buscar referências, tinha revista. Amanda, você lembra das revistas? Você olhava a revista para pegar referência? Olhava. Você Tinha lembra, na biblioteca, né? você lembra Um qual monte de revista você revista. gostava? Olha, tinha projeto, deixa eu ver. Tinha Arc, alguma coisa. Era mais essas que nem tinha nem tanto a casa, né? Não era nem projeto de casa, era projetos mais grandes E você acabou de falar uma coisa que você ia na biblioteca para ler. na biblioteca. E a Era muito Cris? caro. Né? Às vezes a gente tinha até o pessoal que fazia. Lembra da época da Barça? A gente na arquitetura também tinha o pessoal da revista, que ia nas faculdades, nas universidades de arquitetura, apresentar, né, a assinatura da revista, enfim. Mas era muito caro, né? Na biblioteca tinha uma infinidade de revistas com projetos que nem compensava fazer assinatura de revista. Cris, você se lembra dessa fase? Como que foi a sua fase com revista? Onde que você via? Qual marca que você lembra? Lembro também. Quando a gente entra na arquitetura, né, a nossa referência era aquela arquitetura e construção. Não sei se vocês lembram, né? E o primeiro choque que a gente leva, que os professores diziam que só era revista para leigo, que nós tínhamos que assinar, era projeto. E também tinha uma professora lá que dizia, se eu não me engano, se chamava Tecne, Sim, a a revista revista também, Tecne. que acho que da mesma editora até. E realmente era isso mesmo, ia um pessoal lá vender assinatura, né? A gente às vezes comprava, aí trocava, né? Enjoava de uma, trocava com a colega, e assim ia. Porque a gente não tinha o celular, a facilidade do Google de hoje, né? Isso. Não existia, né? Mesmo no Google, não tinha a oferta que tem hoje de informação, né? Você tinha um site e era uma coisa assim muito superficial, né? Então não dava para fazer uma pesquisa tão rica, né? Quanto se tem hoje, né? Sim. Lê, você chegou a fazer pesquisa quando você foi construir sua casa? Você chegou a fazer pesquisa em revista?
Eu já era mais da era tecnológica, então eu pesquisei no Google mesmo. Na época que você foi construir, já tinha mais disponibilidade. Já emitia, né, pro computador, então eu tinha essa facilidade de achar. Então, quer dizer, agora se você pega a geração, né, os mais novos, né, que já nasceram nessa era mais tecnológica, o tanto de informações, o tanto de imagens que tem, olha esse quarto, olha esse, olha esse, olha esse. Então você começa a pesquisar, você vê uma foto seguida de outra, seguida de outra, seguida de outra, seguida de outra. Fica até ali, assim, um bombardeio de informações visuais tão grande que às vezes ele chega até a gerar uma confusão, né? Porque é muita Verdade. imagem, é muita coisa. Então, como que hoje você, quanto profissional, ajuda o seu cliente a ele identificar, porque ele chega para você com as imagens, manda uma pasta de referência, um monte de fotos para você. Eu gosto desse. Quando você olha as imagens, elas não, às vezes elas são desconexas. Então, às vezes você identifica um padrão entre um elemento e outro, mas às vezes elas são desconexas, né? Então, como você, como profissional, consegue, né, fazer essa leitura do que ele de fato quer, e você como cliente, como que você consegue realmente fazer uma seleção do que de fato faz sentido para você? E não só, esse é bonito, esse é bonito, esse é bonito, mas sem uma análise crítica, se aquilo vai funcionar. Então, eu acho que esse que é o intuito da gente fazer esses questionários, esses diagnósticos, né? Essas perguntas, sobre a gente entender. Pode ficar aqui, Angina. Sobre a gente entender o que funciona para mim hoje, o que pode funcionar mais para frente, por mais que um planejamento lá na frente nem sempre seja real, né? Que nem a Cris falou. A vida vai pegando a gente de surpresa muitas vezes, e os planejamentos que a gente às vezes imaginou, eles não se concretizam, né? Porque muitas coisas saem do nosso controle. A gente não tem controle sobre o futuro, né? A gente tem uma meta, né? Um sonho, mas é algo mental, né? É algo que tá na nossa cabeça. Ele não é algo concreto, real, né? O futuro, ele é algo que a gente não sabe, né? A gente não tem ali como saber. Você pode organizar, planejar, né? Mas inevitavelmente algumas questões elas saem do nosso controle. Então, como a gente conseguir fazer um projeto, fazer uma leitura do perfil do cliente, fazer uma tradução do que o cliente está te trazendo, do que ele precisa para aquele momento, de modo que tenha uma maior probabilidade de funcionar dentro de alguns anos ali para frente, né? De acordo com o que a gente tem de informações, né? Então, é engraçado a gente parar para pensar que a gente trabalha muito mais com o cis, né? Se acontecer isso, né? Se for numa linha X, Y, Z, do que o que é real, né? Então, o que é mais real? O presente, o hoje, né? Então, hoje, qual que é o meu estilo de vida hoje? Hoje eu como em restaurante, eu não como em restaurante, eu cozinho em casa, eu não cozinho em casa. Faz sentido eu ter uma cozinha grande? Não faz sentido eu ter uma cozinha grande. Mas daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu não sei como é que vai ser esse estilo de vida. Se eu vou estar, né, comprando marmita, se eu vou estar cozinhando todos os dias, se eu vou ter mais gente morando em casa comigo ou não, né? São coisas que a gente não sabe. Então, dentro dos inúmeros cis, né, que a gente pode tentar imaginar, tentar prever, né, tentar organizar, a gente tem que analisar muito o que é realmente real, o que de fato faz sentido para você
hoje e o que é um sonho que realmente é um sonho importante. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Então, por exemplo, quando eu era menina, eu ficava desenhando inúmeras plantas de casa. Ai, porque minha casa vai ser assim, XYZ. Eu tenho revistas da década de 70 que eu ganhei de um arquiteto. Fica lá no meu escritório. E eu sou apaixonada pelas minhas revistas e eu já li e reli elas não sei quantas vezes. E já ouvi várias vezes para eu me desfazer delas. Eu falei, não! É porque a gente sabe o quanto era caro, o quanto era custoso, né? A gente ter ali uma revista, né? Que nem a Amanda mesmo falou, a gente ia em biblioteca para ler uma revista. Então, você ter uma revista ali. Então, eu fiz uma coleção das revistas, tenho a Tecne, tenho a Arquitetura e Construção. Então, eu ganhei uma coleção de um arquiteto, que foi meio que uma herança, né? Que ele me deu, ele me enviou do Rio de Janeiro. Quando eu falei que eu queria fazer arquitetura, né? E ele não tinha filhos, ele falou: eu vou mandar minhas revistas para você, Eleonorá. E ele me mandou essas revistas e, assim, viraram itens de decoração, né? Para mim, elas são como se fosse, sabe, assim, quando você olha e fala assim: eu tenho esse vaso que foi de fulano, ciclano, tal, não sei o quê. Essas minhas revistas lá. Eu sou apaixonada por elas. Porque elas carregam essa história. Então, para mim, elas fazem muito sentido, né? Então, elas carregam toda uma história. Então, assim, lá na época que ele me mandou as revistas, e eu folhava e olhava, eu ficava desenhando. Como que eu queria que fosse a minha casa. Mas com 10, 11, 12 anos, que conhecimento eu tinha sobre casa, de fato, né? Então, hoje, né, 30 anos depois de quando eu ganhei as minhas primeiras revistas, falo assim, o conhecimento real de como é que é uma casa, o funcionamento de uma casa, é muito diferente. Então, aquela menina que queria uma casa XYZ, a ideia, né, e a realidade mudou muito ao longo desses 30 anos que se seguiram, você entendeu? Então, por isso que eu acho interessante a gente fazer essas análises sobre quem a gente é, sobre, né, qual linha de perfil a gente segue, né, para que a gente possa, na hora das decisões, que as nossas decisões elas sejam mais conscientes. Seja como cliente, para que a gente faça o pedido para o arquiteto, né, e seja como arquiteto, para que a gente possa atender o cliente, né? Porque o que está na nossa mente quando o cliente vai falando, a gente vai construindo uma história. Ao mesmo tempo, quando o cliente passa os sonhos dele para a gente, ele está construindo algo, né, na cabeça dele. E como que a gente conecta a minha cabeça do que eu estou entendendo com a cabeça do cliente do que ele está tentando me passar? Então, quanto mais repertório a gente tem, mas principalmente quanto mais entendimento da vida, né, da psicologia mesmo, né, do emocional, que não é só quatro paredes, né, são as sensações, os sentimentos que aquelas quatro paredes nos trazem, né, nos remetem, tudo isso faz parte da arquitetura. Né? Então, não é simplesmente, eu quero uma cozinha assim, assim ou assado. O que eu faço nessa cozinha? O que eu preciso nessa cozinha? O que me faz sentido mudar e o que me faz sentido manter? O que é um sonho que eu carrego, né? Desde muito tempo que eu gostaria hoje de realizar? O que um dia já foi um sonho e hoje não faz sentido mais, entende? Então, é isso que eu gostaria que vocês pensassem ao longo dessa semana e escrevessem, anotem, né? Para que a gente possa, agora a gente tem mais 3 semanas só, né? A gente está numa reta final aí, para que a gente possa entrar na parte prática. A gente tem alguns agendamentos aí para fazer os atendimentos nas casas, né? Então,
eu gostaria então de que vocês fizessem essa reflexão e anotassem, escrevessem, né? Porque quando a gente deixa só na cabeça, que, né, quando a gente, por exemplo, tem o questionamento, eu respondi na minha cabeça. Aí, na hora de fazer a contagem, a gente não lembra necessariamente do que a gente respondeu. Quando a gente anota, ele é diferente, porque daí você não precisa fazer um esforço mental de lembrar. Ele está escrito, né? Então, já escreva, tenta escrever, né? O que você sente em cada ambiente, olha para sua sala, senta na sua sala, sinta ela, passe pela cozinha, olhe, analise, né? Aquela questão dos fluxos, qual que é a posição, geladeira, pia, cozinha, né? Tá funcionando, não tá funcionando. Vai para o quarto, analise as luzes. Essa luz é uma luz que está apropriada, não está apropriada. E assim, eu sei de verdade, tá, gente? O quanto é difícil a gente, às vezes, tá numa ideia de eu tenho consciência de que isso é algo que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar, mas financeiramente eu ainda não alcanço. Mas aí, uma dica é a gente ter um mural, né? Então, anotar e às vezes até deixar pendurado na parede, num armário, num guarda-roupa, numa porta que você abre, ali um lembrete para você mesmo. Então, assim, ó, para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, para daqui 5 anos, o que hoje eu gostaria? Às vezes, aquele 1 ano passou, chegou, e você olha e você tem aquela anotação, né? Então, às vezes, passou ali 4 anos, a gente não percebe, o tempo voa, né? E aí você realizou, você concretizou aquilo. Então, é legal a gente ter um mural, né? Do que a gente fala, né? Mural dos sonhos, mural dos objetivos, mural das metas, né? E colocar até as datas, porque de tempo em tempo você tá ali, você tá abrindo, você tá olhando, né? Você tá vendo e você tá se lembrando, né? Sobre o que você mesmo estipulou, né? Sobre o que você mesmo escreveu que faria sentido. E adaptar, lógico. Se naqueles 5 anos passou, por exemplo, 5 anos e aquilo não faz mais sentido. Então, né, numa época da vida em que você morava numa cidade, deu certo. De repente você passou num concurso, de repente você mudou de serviço, de repente você mudou de cidade, e às vezes aquele desejo já não faz mais sentido. Então aquele mural deixou de né, não faz sentido. Então, ainda bem que eu não gastei, não fiz aquele investimento, porque, né, passou o momento e passou, e tudo bem, né? Então, anotem, marque, para que a gente possa, né, nos agendamentos que a gente fizer aí agora nas próximas 3 semanas, para que a gente possa fazer a mudança, né? Porque o nosso objetivo também, ao final dos nossos 10 encontros, é né, fazer alguma melhoria em pelo menos um ambiente, né, da casa de vocês. Então, é interessante vocês terem essa análise para falar. Érica, o que faz mais sentido é isso. Então, não sei se vocês lembram, mas no começo, na primeira aula, nós perguntamos, né? Qual é o ambiente que você gostaria de transformar? E aí, um falou fachada, outro falou quarto, outro falou banheiro, outro falou cozinha, e o nosso grupo estava bem diversificado, né? E aí é interessante a gente pensar agora, né? Se o ambiente que a gente queria lá na primeira aula continua sendo, né? Segue o mesmo ambiente. Se a gente, nessas 7 aulas, a gente já conseguiu fazer alguma melhoria, né? Ou se o ambiente segue, né, sendo o mesmo, tá? Então, vamos aí marcar. Quem é mais distante pode marcar comigo a online, tá? O atendimento online. E aqui de Pedreira e Serra Negra, né? Dentro aqui dessa região, né? Que pega Monte Alegre, Pedreira, Amparo e Serra Negra. Aí a gente, né, tenta fazer os agendamentos aí nessa próxima semana agora e na semana seguinte, para que na hora que a gente chegue na 10ª aula, a gente consiga ter uma ideia. Nem sempre a gente vai conseguir fazer, de fato, a transformação, mas consegue fazer o que seria um projeto, uma proposta, né? Uma ideia
de qual será a transformação que vocês vão seguir, né, após as nossas aulas, tá bom? Não sei se tem alguma dúvida, o que vocês gostariam de falar. A gente ainda tem mais 10 minutinhos, então fica aberto para vocês. No banheiro. Eu percebi que eu tenho um espaço legal para trabalhar, porque eu tenho um quarto bem grande e aqui eles chamam de jardim de inverno, né? O meu quarto é um grande retângulo, né? E eu tenho, vamos dizer assim, 2/3 ou um pouco mais com piso em taco e 1/3 é um piso frio, um pouco mais baixo, com janelão de fora a fora, que seria um jardim de inverno, mas funciona como a minha janela também do quarto, né? Então, assim, eu tô querendo fazer alguma coisa que, não sei, eu acho que tá um pouco desarmonioso, assim, sabe? Um cantinho de leitura, de Eu trabalho. pensei nisso também. Nossa, isso vai ficar Aí legal. eu tô sem ideia ainda. Manda foto no meu particular Tá. pra gente pensar junto. Mando sim, eu só não tô em casa, mas eu mando. Não, durante a semana aí você manda e aí a gente vai pensando junto. É legal. Tem um Tá bom, cantinho tá de bom. leitura, tem Verdade. umas cadeiras que elas são umas cadeiras de balanço, né? Tem uns estilos bem confortáveis, Sim. bem gostosinhas, assim, que combina bem com esses espaços, né? Aí a gente dá uma analisada nessas opções. Tá bom. Muito bom. Ana Isabel? Então, como aqui eu falei para você, acho que precisa só de harmonização, dar uma combinadinha nos móveis, assim, tem alguns detalhes e vai precisar, nem naquela parede, naquele que eu falei, né? Dar uma olhadinha. Eu estou anotando tudo, estou anotando ali o que. E agora hoje, acho que nas primeiras aulas eu não estava, né? Que você falou isso daí, pensar no ambiente. Mas que cada ambiente vai ter que dar um toquinho. Muito bom, muito bom. Daí eu estou anotando aqui, eu estou marcando, fiz um rascunho, eu vou passar limpo para o dia que você vir, tá tudo marcadinho. Ou já vou mandar para você, vou passar limpo lá que eu fiz. Pode passar limpo e já deixar, porque daí assim pelo menos fica anotado também na nossa conversa no particular. E aí a gente vai fazendo um checklist. Vimos isso, né? Tá certo. Lê. O meu foi no começo, a gente conversou, né? Que era para usar os ambientes do rancho, né? Sim. Para projetar lá com mais visão, né? Aproveitar os espaços. E você segue no mesmo ambiente? Sim. Ok. Por enquanto, no mesmo ambiente lá. E aí você me passa, então, no particular o dia, a hora, para eu poder, e aí a gente vê, então, o que você tá em mente, né, no período da tarde, que se eu consigo ir, né? O da Ana Isabel a gente também tava marcando. Combinado. Combinado. Amanda? Oi, eu não sei. Eu tinha falado primeiro o escritório, mas agora eu não sei. Não sei se eu fico no escritório, se eu fico na lavanderia, que a lavanderia é um caos. Lavanderia, muito interessante. A parte da lavanderia a gente usa bastante, né? E a gente acaba não dando, né, a atenção arquitetônica, digamos assim, para lavanderia, né? E ela fica mais escondidinha, tal, né? Mas é muito bacana quando a gente olha assim e consegue falar, nossa, essa lavanderia tá super funcional. Não, aqui é que a gente bota tudo lá. É roupa da academia, porque, né, que a gente faz academia, tanto eu quanto o Alex, a gente faz os dois. E aí você não pode botar direto no balde, né? Porque fica suado, então você tem que botar para secar antes de colocar. E aí fica blusa pendurada
lugar, shorts pendurado no outro lugar, enquanto seca para depois botar no cesto sujo. Precisa de uns cabideiros, assim, uns pontos de deixar uns cabides para ela ficar em pezinha. Aí tem vassoura, tem reciclável, tem o lixo, tem o sapateiro. Então acho que é o lugar mais caótico aqui em casa. É em casa também. Compartilho da sua observação. Minha Tô lavanderia também é o pensando em lugar mudar mais o ambiente. caótico. Ah, então. Aí a Porque tudo gente muda acontece juntas. ali, né? É muita coisa. Muito bom. Sapato. Ai, olha, é um lugar. Me manda a foto, me manda as Tá. observações e vamos resolver então essa lavanderia. Porque aí também, às vezes, né, a gente lava a roupa de final de semana. E a vida é tão corrida que a roupa fica a semana toda pendurada. Só vai te dar no dia de lavar de novo, né? Porque aí você tem que tirar pra botar nova. Então tem isso também. Então ela tá sempre com roupa pendurada. Muito bom, muito bom. Vamos tentar melhorar a lavanderia então? Tô pensando aqui ainda, mas eu tô mais inclinada pra lavanderia. Manda a foto dos dois ambientes, da parte do escritório e da lavanderia. Quem sabe a gente consegue melhorar um pouquinho dos dois. Tá, eu mando. Muito bom, muito bom. Meninas lindas e maravilhosas. Gostaram? Muito bom, muito bom. Então, aê, olha lá, os joinhas, isso aí. Meninas, boa noite, espero vocês para a próxima aula, próxima semana, segunda-feira, 19h30 às 9h, para a aula 8. Olha só, temos só mais a 8, 9 e 10, estamos bem no finalzinho, na reta final. Gratidão, mais uma noitinha fria aqui, né, juntas. E espero que vocês tenham gostado e uma abençoada semana para vocês. Obrigada, Érica. Para você também. Tchau, boa noite. Amém. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, foi isso a nossa aula de hoje, aula número 7. Você que ainda não é aluna e gostaria de entrar para a próxima turma, entre em contato. Meu Insta é @arq.erica.urbano, arq.erica com C, urbano, tudo minúsculo, tudo junto. Pode entrar em contato no particular para podermos, então, fazer uma transformação da sua casa, um ambiente por vez, né? Com essa forma de trabalhar que eu criei, o AMA, Arquitetura para Mães, da Mãe Arquiteta, minha marca registrada, sobre esse olhar da arquitetura com mais afetividade, buscando uma linha mais acessível, que faça sentido para você, para a sua fase de vida. E você vê, né, sobre a questão da gente poder pensar alguns pontos, algumas coisas que a gente ainda não pensou. Então a gente vai puxando, trazendo, né, várias questões que assim acaba sendo uma descoberta, né? Acaba sendo uma descoberta muito gostoso, muito agradável. Então as aulas são bem tranquilas, né? Bem participativas e assista os conteúdos que nós temos por aqui. E eu espero você lá no Instagram, entrar em contato e vou te atender com muito carinho. Boa noite. Tchau, tchau.